Pessoal, e agora a gente vai chamar o deputado estadual Carlos Gianazzi, que está diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo, vai entrar aqui com a gente. Já está por aqui, Pátio Gianazzi? Bem-vindo, Carlos Gianazzi. Oi, tudo bem, Miriam? Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme. Obrigada, Janaz. Eu que agradeço a sua presença e a nossa audiência aqui. Nós temos muitos professores, muitas pessoas que são realmente engajadas na área da educação e está todo mundo atônito com essa notícia que o secretário Renato Feder recusou os livros didáticos que o MEC oferece. Ele diz que os alunos do Fundamental 2. Aí eu acho que é legal até você explicar, né, o que é o Fundamental 2 dentro do nosso currículo escolar, que esses alunos usariam apenas materiais digitais. Isso arrepiou os cabelos meus, de professores, de pais, da comunidade toda escolar. E você entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público. Eu quero que você atualize a gente sobre essa história. Olha, Miriam, é muito importante esse debate, essa conversa. A população tem que entender o que está acontecendo. Primeiro, você colocou bem, a educação básica no Brasil, ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é a educação infantil, que é a creche e a pré-escola. Depois nós temos o ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o nono ano. Fundamental 1 é do primeiro ano até o quinto ano. O Fundamental 2 é do segundo ano até o nono. É onde ele vai, onde ele está retirando o livro didático do Programa Nacional do Livro Didático. E depois nós temos o ensino médio, né? Então, a primeira fase, a primeira parte afetada é essa, é o ensino fundamental, que você colocou muito bem, 2, né? Do sexto ano ao nono ano, ele já anunciou que vai retirar também o livro didático do ensino médio. Olha só o absurdo que é isso, né? Então, todas as entidades representativas dos profissionais da educação se colocaram contra, a POSP, a UDEMO, a PASE, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, né, os professores universitários da USP, da Unicamp, da Unesp, os pesquisadores da área da educação. Enfim, ninguém defende essa proposta do governo Tarcísio, que é uma proposta que leva o Estado de São Paulo a um verdadeiro retrocesso. O livro didático que é distribuído para as escolas públicas de todo o Brasil é um dos melhores que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. A seleção desses livros é muito rígida, é muito séria, não é feita por um burocrata, nem por um tecnocrata do MEC, mas por uma comissão especializada, com grandes intelectuais, com pessoas preparadas para isso. Os livros são escolhidos pelos professores também das escolas públicas do nosso país. Então, são livros bons. Eles são tão bons, Miriam, que escolas particulares, como o Colégio Bandeirantes, como o Colégio Cervantes, aqui em São Paulo, como a Escola Gracinha, Maria das Graças, que são escolas privadas, particulares, conceituadas, utilizam esses mesmos autores e esses mesmos livros, não pelo Programa Nacional, porque elas não recebem esse livro do governo federal, mas elas utilizam com seus alunos, porque os livros são ótimos, né? O governo estadual tomou uma decisão de não aceitar mais esses livros. Ele vai romper o acordo, ele vai sair do Programa Nacional do Livro Didático, privando, nesse primeiro momento, mais de 1.400.000 crianças e adolescentes de ter acesso aos conhecimentos desses livros. Olha a gravidade Agora, da situação. é É um muito governo grave. que ataca. Sim, e Oi, depois dessa pode falar. repercussão negativa, o Renato Feder vem a público e disse que recusou os livros porque os alunos não podem rabiscar e riscar os livros didáticos, porque normalmente as escolas preservam esse material para encaminhar para os estudantes que chegam depois. Ele está numa areia movediça, né, Janase? Porque não faz nenhum sentido esse argumento, né? Não, ele não sabe mais o que falar, Mira. Na verdade, a emenda fica pior que o soneto,
todo dia ele tem uma nova versão. Então ele mente assim abertamente, é um escárnio. Quando ele anunciou que faria a retirada da Secretaria da Educação do programa, retirando o livro didático, ele disse que o livro didático, esse do programa, é muito ruim, é defasado, tem conteúdos rasos e que eram livros superados. Essa foi a primeira justificativa. Aí ele foi muito criticado pela opinião pública, a imprensa, os professores, pais de alunos. Ele fez um recuo, dizendo que não, que ele iria então imprimir o aluno que quisesse o material, teria esse material impresso na escola, seria optativo a impressão, não do livro didático esse do MEC, mas de um certo material digital que eles estariam utilizando nas escolas da rede estadual, substituindo o livro didático. Nós perguntamos, mas vai imprimir onde? Se as escolas mal têm impressoras, né? E quando tem é para uso da secretaria, da direção, o professor hoje da rede estadual, para levar um material, ele tem que tirar do próprio bolso, ele paga a Xerox para fazer uma avaliação, um texto para discutir com os alunos, ele não tem essa infraestrutura na escola pública. A escola pública está sucateada e degradada, a rede estadual de ensino, Miriam. Nós temos mais de 100 escolas de latas no estado de São Paulo. A rede precisa de reforma de infraestrutura. Muitas escolas não têm salas de informática, não tem oficinas, não tem nada, é um caos a rede estadual. Então, não tem como imprimir. Aí ele recuou de novo, o Tarcísio, no sábado, deu uma entrevista dizendo que não, que iria agora imprimir para todos os alunos. Os alunos teriam o material digital, e esse conteúdo digital, que repito, que não é o livro didático, que eu estou defendendo aqui, que a gente quer que ele seja distribuído, que esse material digital será impresso também. Todos os alunos vão receber o material digital impresso. Olha só, então ele vai... E agora a última foi essa que você citou, essa justificativa totalmente sem fundamento nenhum, que o aluno não pode deixar a sua marca no livro didático. Então você percebe que a cada momento ele apresenta uma justificativa. Por quê? Porque é tão ridícula essa proposta, é tão absurda, eu diria que ela é criminosa, porque ela atenta contra o direito à igualdade de condições dos nossos alunos das escolas públicas, de terem acesso a um material extremamente qualificado que tem o aluno do Colégio Bandeirantes. Então, o Colégio Bandeirantes pode ter o livro, né, do plano, do programa. O Colégio do Cervantes, o aluno da escola estadual, não vai ter acesso. É isso que ele está dizendo, né? Por isso que eu cito aquela frase, né, do nosso grande Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, grande cientista, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto das elites econômicas, né, para destruir a educação e manter o domínio de classe, a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, você falou de crise, projeto, economia, finanças, dinheiro. Quais são os interesses do secretário de Educação, Renato Feder? Ele diz que foi sócio da Multilaser, que é uma empresa que produz esses materiais digitais. Quais são os interesses? Ele diz que não é mais sócio. Como é que vocês entraram com uma representação no Tribunal de Contas do Estado? O que já se sabe? Olha, o Renato, que é o atual secretário da Educação, é dono da Multilaser. Ele foi um fundador da Multilaser, né? Ele está afastado agora, mas é dele essa empresa, fornecedora de materiais eletrônicos para o governo estadual. Ele tem um contrato de quase 200 milhões de reais com a Secretaria da Educação para fornecer laptop, computadores para as escolas públicas. Então, tem aí um grande conflito de interesse. É um escárnio ele permanecer nesse cargo. Aliás, foi um escárnio ele ser nomeado nessas condições. Quando ele foi nomeado, eu já tinha acionado o Tribunal de Contas e o MP, mostrando exatamente isso. Olha, tem aí um grande conflito de interesse. Ele não pode exercer esse cargo. Mas aí ele disse, não, mas eu estou me afastando da empresa. Mas, e que agora, de agora em diante, a empresa dele não iria mais fornecer, a partir do momento que ele assumiu a secretaria. Porém, ele que está fiscalizando os contratos da empresa dele, dos quase 200 milhões.
Então tem um grande conflito de interesse aí, né, em relação ao projeto digital, mas tem também aí um interesse ideológico e político, porque os textos do programa federal, dos livros, são textos ótimos, né, que levam o aluno ao senso crítico, à construção do senso de cidadania. E então eles não querem. Esse governo é um governo de extrema-direita, o governo Tarcísio. É um governo bolsonarista, é um governo que é um governo proto-fascista, que odeia livros também. Então ele quer se livrar também desses livros. Só que ao fazer isso, ele está cometendo vários crimes. E ele anunciou, o Tarcísio, que vai cometer o crime da improbidade administrativa, quando ele diz que vai imprimir um material digital para todos os alunos, que é uma volta atrás fake, para dizer, não, nós voltamos atrás e recuamos. Ele não recuou, porque ele vai cometer um crime, Miriam, no seguinte sentido: se você já tem um livro pronto, do MEC, que é distribuído para a rede estadual de ensino, livro conceituado, com qualidade, e você nega esse livro e vai pagar por um material, para imprimir um certo material digital, que ninguém sabe o que é, e está cometendo improbidade administrativa como gestor público. Ele tem que ser punido por isso. Então, eu já entrei em várias ações, com várias representações. Já acionei o MP, já acionei a Defensoria Pública, já acionei o Tribunal de Contas, acionamos o Tribunal de Contas da União. Aí só falta pedir para o Papa tirar esse secretário daqui, porque não é possível que a população aceite isso. Pedi a convocação dele aqui na Assembleia Legislativa, desse Renato Feder. Agora, o Tarcísio não pode mais manter, porque ele não é da educação, é um empresário, é um mercador da educação, vende produtos, é a Multilaser, ele não tem nada a ver com a educação, é um empresário que inclusive, pretende mudar a sede da Secretaria da Educação lá para Faria Lima, alugando um prédio caríssimo, que nós vamos também entrar com uma ação se ele fizer isso, ele anunciou. Então, é um secretário contra a educação que tem que cair, tem que ser exonerado imediatamente. Nós estamos lutando para que ele não seja mais secretário da educação. Tá certíssimo. Ô, Janase, a Paula, obrigada pela mensagem. Ela que é a nossa embaixadora do Clube do Livro do My News, ela queria saber se as escolas estaduais podem optar por seguir o MEC. Existe essa possibilidade? Ou uma vez que o secretário baixou essa regra de não receber os livros, ninguém recebe? Infelizmente, a escola não tem essa autonomia, deveria ter, seria ótimo, mas é o sistema de ensino que opta, e o sistema é a Secretaria da Educação, ela que tem que decidir, infelizmente, porque se a escola tivesse autonomia de fato, como reza a LDB, o Plano Nacional de Educação e a Constituição Federal, tenho certeza que 99% das escolas estariam optando pelo livro didático, né? E essa questão do ensino digital, nós não somos contra, né, a informatização, isso é importante, mas como um complemento, não para substituir o livro. E todas as pesquisas já mostram, inclusive saiu o relatório da Unesco, está aqui, olha, acabou de sair um material da Unesco, que se chama Relatório de Monitoramento Global da Educação, a tecnologia na educação, uma ferramenta a serviço de quem? Questionando exatamente isso, que esse material digital não é suficiente e ele também é prejudicial à saúde das crianças e adolescentes que usam as telas em excesso. Ele traz vários alertas, é uma análise crítica, está na internet, é só entrar na Unesco, no site da Unesco, e ler esse material. Ele é um material que já traz indícios sérios de que a informatização, que o material digital pode ser usado, mas com moderação, não substituindo o livro didático, ainda mais numa rede como a nossa rede estadual, né? Que é uma rede que atende a população carente, a população pobre, que está principalmente nas periferias, no interior do estado, que não tem condições econômicas de ter um celular, de pagar a internet em suas casas, tem essa questão, e mesmo que tivesse, faz mal para a saúde psíquica, emocional e física dos nossos alunos ficar muito tempo nas telas, está mais do que provado isso. Então não tem sentido. Nós queremos então que o governo volte ao Programa Nacional do Livro Didático,
para que as nossas crianças tenham acesso a isso. Mas nós já vamos entrar, Miriam, com uma outra ação na Justiça, agora no Tribunal de Justiça, com uma ação popular denunciando o governo por improbidade administrativa. Está cometendo um crime, você já tem uma vai gastar milhões. E está anunciando ainda, é uma contradição esse governo, porque ele está anunciando que vai reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%. Ele disse, o governador Tarcísio, que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Estadual para reduzir de 30% para 25%, porque não precisa mais investir tanto em educação, que diminui o número de crianças nas escolas, então que ele vai agora transferir essa parte dos recursos da educação para uma outra área, talvez a saúde, por exemplo, né? Ele vai retirar em 10 bilhões por ano do orçamento da educação estadual. Olha só o absurdo. Nossa. E, ao mesmo tempo, ele vai gastar mais dinheiro imprimindo o material que já está impresso no livro, que é o nosso livro didático nacional. É um absurdo. O pessoal aqui no chat está muito entusiasmado com a sua fala, Janásio. A Selma Romano, nossa querida, está pedindo, por favor, continue nos defendendo. Eu reforço, concordo com a Selma. E ela quer saber, a Selma está perguntando, ela diz assim, eu tenho vários livros que o meu filho usou e ainda recebeu este ano. Tem isso de devolver os livros, de não poder escrever nos livros? Isso acontece de fato, Janásio? Não, pode é uma recomendação, mas não tem como você não fazer isso. Eu sou professor, sou diretor de escola, professor de história. É uma recomendação, mas os alunos escrevem e marcam. E é bom que isso aconteça, porque a leitura do livro se faz com as marcações. É importante que elas sejam feitas, né? Então, essa é uma desculpa muito esfarrapada que ele utilizou agora. O desgaste dele é muito grande. Por isso, nós estamos com a campanha Fora FEDER. Não dá mais para ter um empresário, dono da Multilaser, como secretário da Educação do Estado de São Paulo. Cada dia vem uma desculpa. Então, cada emenda fica pior que o soneto. Verdade. E tem um infiltrado aqui no nosso chat que ele diz que conhece os equipamentos da Multilaser e que eles são muito ruins. O pessoal está discutindo aqui a qualidade dos equipamentos da Multilaser. O André Teá de Ponta Cabeça falou que a gente está com um infiltrado porque alguém falou aqui que conhece a qualidade. O Engel Campos, obrigada, Engel. Ele falou assim: é ruim, hein? Multilaser é o que se tem de pior em tecnologia, horrorosos os produtos, estragam com facilidade, utiliza só processadores de baixíssima qualidade. Isso ainda vai trazer um prejuízo para essa empresa, né? E eu fico até preocupada com os empregos das pessoas, mas é que esse secretário tinha que ter muito cuidado antes de fazer, porque é muito escancarado os interesses que estão envolvidos aí, né, Janásio? Não, é um escárnio total, a população já percebeu isso, o Ministério Público já deu 10 dias de prazo para o governo explicar a nossa representação que foi acolhida, nós entramos com uma outra, a Defensoria Pública também, que nós acionamos, entrou com um outro inquérito, então está todo mundo, os editoriais dos principais jornais, né, a imprensa comercial, está fazendo críticas, não tem amparo. Esse secretário está por um fio, porque ele está muito desgastado, né? Muito patente. Fora isso, tem as outras questões da educação, que está um caos a educação nessa gestão. Ele agora publicou uma portaria, Miriam, obrigando os diretores a entrarem nas salas de aula para fiscalizar as aulas dos professores. Então, todo dia o diretor tem que entrar na sala e preencher um relatório. Ele publicou a ficha, o relatório no Diário Oficial, para o professor ficar preenchendo como que o professor dá aula, se ele está preparado ou não. Isso é um absurdo, é uma afronta ao direito do professor de ensinar. Né, e também eu quero saber quem que vai ler todos esses relatórios, né? Se tem alguém que vai ler isso, quer dizer, arruma um trabalho extra que o professor está gastando um tempo para preencher o relatório, ele podia estar preparando melhor a aula dele, né, Janásio? Exatamente, então ele quer vigiar e punir os professores, nem a ditadura militar conseguiu fazer isso, eles colocavam as pessoas do DOPS em algumas escolas, mas obrigar o diretor a fazer isso, nem na ditadura militar, mas é um governo
bolsonarista, é um governo de extrema-direita, que ataca a educação, ele vai minando a educação aos poucos, tirando os livros, atacando os professores, atacando os gestores das nossas escolas, sucateando as escolas. Então, é um projeto, na verdade, deliberado, né? Mas nós estamos fazendo a resistência, Miriam, contra isso, várias ações, e nós temos certeza que nós vamos vencer agora, sobretudo, para que o governo estadual permaneça no Programa Nacional do Livro Didático. Maravilha. Carlos Gianazzi, muito obrigada pela participação aqui. A gente vai se falando para não deixar esse assunto morrer na praia. Obrigadão, Gianazzi. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.